Olá, amigos! Vamos falar hoje sobre vencendo o medo da morte. Para isso, pedimos a espiritualidade amiga que esteja conosco, nos inspirando. Dizem que a morte é a maior das certezas, né? Ninguém vai ficar para a semente, ninguém foge da morte. E poderia se pensar, então, que sendo a morte uma certeza e uma condição universal, acontece com todos os seres vivos, seria enfrentada com naturalidade. Então, por que é tão difícil falar sobre a morte, pensar na morte? Primeiro, há muitos tabus, preconceitos. Segundo, pensar na morte, falar na morte, traz à tona diversas emoções. Terceiro, a finitude da existência física, esse corpo, né, um dia morre, nos leva a refletir para onde o nosso espírito irá. O desconhecido assusta. Como estamos vivendo aqui hoje, agora, né, na Terra? Isso são reflexões e análises que muitas vezes exigem mudanças interiores. E mudar dá trabalho. Então, primeiro item. Como entendemos a morte? O Espiritismo nos ensina que nós somos tríplices. Temos o corpo físico, o perispírito, que é um corpo energético, e o espírito. O corpo físico é a vestimenta temporária para o espírito encarnar. E esse corpo se desgasta, adoece, morre. No Livro dos Espíritos, na questão 68 em diante, nós lemos que a causa da morte dos seres orgânicos é o esgotamento dos órgãos. É tipo uma máquina que se desorganiza e para de funcionar. E aí vem o desencarne. O espírito se liberta da matéria, vai para o plano espiritual e lá continua a sua evolução. Emmanuel, no livro Justiça Divina, psicografia de Chico Xavier, no capítulo 62, olha que interessante o título, Espíritas diante da morte. Nos traz uma reflexão muito profunda, muito sábia. Toda religião, diz ele, procura confortar os homens quando o assunto é morte. A doutrina espírita também consola e, além disso, esclarece esse assunto. Toda religião admite a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico, as religiões espiritualistas. A doutrina espírita admite a sobrevivência do espírito à morte do corpo físico e demonstra a continuidade da vida no plano espiritual. Toda religião afirma que o mal será punido no além-túmulo. A doutrina espírita afirma o mesmo. E também esclarece que o inferno é o remorso na consciência culpada, cujo sofrimento cessa com a reparação. Toda religião ensina que a alma irá para regiões inferiores para expurgar seus erros, quitar seus débitos. A doutrina espírita concorda e também esclarece que, na maioria dos casos, o purgatório é a terra, é aqui onde estamos, onde colhemos os frutos de nossas faltas, tanto desta encarnação como das encarnações pretéritas. Por isso que a Terra, né, ainda é um planeta de provas e expiações em transição para um mundo mais feliz, um mundo de regeneração. Toda religião fala do céu, que é uma instância de eterna alegria. A doutrina espírita mostra que o céu existe e é um lugar de felicidade suprema do espírito que sublimou a si mesmo, né? Que já atingiu a perfeição. E ensina que os espíritos superiores não ficam na eterna contemplação, beatitude, mas trabalham, socorrendo irmãos de planos inferiores. Toda religião esclarece que Deus provê as nossas necessidades. A doutrina espírita confirma o infinito amor de Deus para com todos nós, mas também adverte que cada um receberá conforme suas próprias obras. E Emmanuel também termina dizendo que o desencarne é como o fim de mais um dia de trabalho.
e no alvorecer de um novo dia, nós vamos recomeçar o trabalho numa nova encarnação. Falando sobre o espírita diante da morte. Em setembro de 1859, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, Allan Kardec evocou um espírito recém-desencarnado, MJ. Ele havia desencarnado em 15 de junho de 1859. E 2 meses depois, mais ou menos, Allan Kardec o evocou, a fim de estudar a influência que o conhecimento aprofundado tem do espiritismo exerce na passagem do espírito para o plano espiritual. MJ foi um negociante, ele era muito caridoso, um homem de bem, estimado e considerado pelas pessoas, possuía uma fortuna adquirida com honestidade e estudou seriamente o espiritismo. Ele era, inclusive, assinante da Revista Espírita. Então, já no plano espiritual, desencarnado, pergunta Allan Kardec a MJ se agora, no plano espiritual, ele é mais feliz do que quando era na Terra. E ele diz que ele ficou satisfeito com a vida que levou na Terra e que ele tinha certeza das bem-aventuranças futuras, mas que no plano espiritual agora ele não tem mais as inquietações, os aborrecimentos da vida terrena, nem os sofrimentos do corpo físico. Ele disse, durante a vida, a agitação, a ansiedade, as angústias incessantes, mesmo em meio à fortuna, aqui, ele passou por tudo isso. Aqui, porém, a tranquilidade e o repouso é a bonança após a tempestade. E o Allan Kardec comenta que o MJ tinha se aprofundado seriamente na ciência espírita, então por isso ele pergunta se ele havia encontrado as coisas lá no plano espiritual como ele havia imaginado. E o MJ responde aproximadamente a mesma coisa, exceto alguns detalhes que eu havia compreendido mal. E o Allan Kardec também pergunta se a leitura da Revista Espírita, já que o MJ era um assinante, e o Livro dos Espíritos o auxiliaram nessa passagem. E ele respondeu incontestavelmente. Foi, sobretudo, o que preparou a minha entrada na verdadeira vida. E Allan Kardec continua perguntando se ele experimentou algum sobressalto quando ele chegou no plano espiritual. Porque aí Allan Kardec fala assim, quando a gente vai para um país desconhecido, a gente procura se inteirar, de como é aquele país, a sua geografia, seu clima, a sua cultura, mas os detalhes só serão conhecidos quando se chega lá. E aí o Allan Kardec pergunta se quando ele deixou o corpo físico, ele viu espíritos. E MJ fala, sim, espíritos queridos. Kardec pergunta, que pensais agora do futuro do espiritismo? Um futuro ainda mais belo do que imaginais. E o que sentiu na hora da morte? Pergunta o mestre de Lyon. É como fosse despertar de um sono profundo. Houve só um momento de perturbação. E ao despertar, ele se sentia alegre, disposto. Era como se ele respirasse ar puro, saindo de uma sala enfumaçada. E ele havia se lembrado da encarnação anterior, nesse momento, e os amigos daquela encarnação anterior lá estavam para recepcioná-lo. E MJ termina a sua mensagem fazendo uma recomendação aos familiares que ainda estavam encarnados, para que eles estudassem o Espiritismo, ainda que fosse só pelo auxílio que esse conhecimento traz para passar pelo momento do desencarne. É um momento tão temido pela maioria das pessoas e que diz, segundo MJ, diz, e tão pouco assustador para aquele que se preparou buscando conhecimentos e praticando o bem. Bom, até aqui nós falamos do medo da morte por falta de conhecimentos. É a primeira questão. Vamos falar do medo
que a morte traz, porque traz à tona diversas emoções que estão lá no inconsciente. Podem ser lembranças boas, lembranças dolorosas, traumas, culpas, mágoas. A Neila Jusilene Secon postou um artigo na internet chamado A Morte e o Luto na Perspectiva da Psicologia Humanista, onde ela escreve que o luto não elaborado traz o risco da pessoa ou do familiar ficarem travados e presos nesse processo, no processo do luto. Não avançam, né? Não elaboram. E assim, esse luto arrasta-se por anos e a pessoa fica esperando, diz ela, um milagre ou a volta da pessoa que partiu como num passe de mágica. Ela diz, então, é preciso deixar fluir as emoções. A dor precisa ser extravasada. E não só extravasada, mas acolhida, olhar para ela, respeitá-la, para que esse luto transcorra dentro da normalidade. Com o luto normal, o impacto da perda é amenizado num curto espaço de tempo. E a pessoa, então, tem condições de lidar melhor com a rotina, com a realidade do dia a dia, com a aceitação do apoio social, ela consegue criar novos vínculos, novas atividades, e tudo isso por conta de aceitar a dinâmica das chegadas e das partidas e ressignificar tudo isso. No luto patológico, há uma intensa ligação afetiva com aquele que partiu. Isso não é uma vivência saudável, nem para aquele que foi, nem para nós que ficamos. E essa ligação doentia, obcecada, traz reações para o enlutado, de negação, de incerteza, de distorção da realidade. Ou então essa pessoa fica presa nas lembranças do passado, não avança na sua adaptação à sua própria vida que segue. Isso cria uma desorganização interna, por conta da falta da pessoa querida e também por conta da falta que um enlutado tinha com ela, da falta da relação que um enlutado tinha com ela. Então, entre cônjuges, pais e filhos, irmãos, amigos. E essa expectativa frustrada, essa má elaboração do luto, acaba gerando doenças, comportamentos antissociais, criminalidade, revolta e às vezes até suicídio. Então, desprezar a dor, desprezar o sofrimento é não investir na nossa saúde emocional, é não se importar com a nossa saúde emocional. E o luto faz parte da nossa saúde emocional. Então, sentir e passar pelo sofrimento faz parte do início do processo de ressignificação da perda do ente querido. Ressignificar é dar um novo significado, um novo sentido ao que aconteceu, principalmente se foi doloroso. Ressignificar é transformar algo ruim, que gera angústia, revolta, mágoa, culpa, em algo positivo, que gera esperança, motivação, otimismo, entusiasmo. Então, ressignificar é buscar o lado positivo da situação, entendendo o porquê e o para quê disso ter acontecido. Isso leva ao aprendizado, à autotranscendência, quer dizer, elevarmos-nos acima do imediato, do material. Então, ressignificar é inventar novos modos de ser, novos modos de viver, sem aquele ente querido que partiu. E também buscar um novo modo de relacionar-se com ele e com a sua ausência. Então, são as lembranças boas que a gente pode guardar. A Neila Jusilene Secon escreve:
ressignificar o luto é encontrar uma nova forma de conciliar a relação que se tinha com aquela pessoa, né, quando ainda estava encarnada, e a relação que temos agora com ela, que está lá no plano espiritual. E nessa conciliação, encontrar um modo de continuar a própria vida. Essa nova relação com o ente amado que faleceu. Porque o espírito não morre nunca. E eles estão aqui ao nosso redor, os espíritos estão por toda parte. O mundo corporal e o mundo espiritual se relacionam, se entrelaçam, se ajudam. Por exemplo, nós encarnados aqui no mundo corporal, nós também ajudamos o mundo espiritual com as preces, com as sessões mediúnicas de desobsessão, quando fazemos o evangelho no lar, e aí o espírito desencarnado, se estiver presente, também se esclarece. E o mundo espiritual também ajuda o mundo corporal, são os mentores amigos, os benfeitores que nos amparam no nosso dia a dia, nos inspirando coragem, paciência, resiliência, a prática do bem. Então, esses dois pontos, né? O medo da morte pelo desconhecimento do futuro, e o medo da morte porque causa todo esse afloramento de emoções, né? De uma mistura de emoções. E a terceira questão que leva ao medo da morte também é essa finitude da existência física, ou seja, esse corpo aqui ele é temporário. Isso nos leva a refletir, né? Se estou aqui na Terra só de passagem, para onde irei, né? Para onde iremos? E aí mais, como estamos vivendo aqui na Terra? A psicologia humanista defende que o homem é um ser para a morte, porque todos um dia vamos morrer. E viver negando essa realidade é viver de forma inautêntica. Se eu não quero pensar na morte e eu não aproveito a minha vida agora, no momento presente, e eu fujo dessa situação e eu nego, eu estou sendo inautêntica comigo. Estou perdendo a oportunidade de aprendizado. Agora, o ser autêntico é aquele que é verdadeiro para consigo mesmo, que valoriza a sua vida, a sua própria vida, com todas as contradições e limites que a vida traz. E para que possamos desenvolver essa autenticidade, nós precisamos desacelerar a nossa correria diária, fazer pausas, para que possamos investir na nossa própria essência de espírito imortal, buscando o autoconhecimento para ampliar a nossa consciência, ampliar a percepção que temos de nós, dos outros, do mundo, dos acontecimentos. Isso leva a ampliar a nossa autenticidade, sermos cada vez mais donos de nós mesmos, da nossa própria vida, do nosso próprio destino. E a pessoa autêntica, ela é forte interiormente, ela é mais saudável, mais equilibrada, mais feliz. Por quê? Porque ela segue as suas próprias intuições, seus próprios desejos, e não o que os outros querem dela. Ela respeita a si e aos outros, ela valoriza tanto a si como aos outros. Ela não tem aquele julgamento crítico, severo, destrutivo para consigo e para com os outros. Ela se conhece bem, cuida de si. O Freud diz que o luto é um trabalho interior, é um cuidado de si mesmo. E a pessoa autêntica, ela acaba tendo mais coragem, porque ela não precisa fingir quem ela não é. Isso leva a melhores relacionamentos com as outras pessoas. Então confiemos na infinita sabedoria, no infinito amor de Deus que criou as leis perfeitas e nos deu gratuitamente essa vida imortal. Que a paz do Mestre nos acompanhe a cada dia de nossas existências.